Olá, mulheres lindas do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Fiuza, eu sou mãe cristã e solteira. Estou aqui para falar ao coração de vocês, mesmo que vocês não sejam mães, mesmo que vocês não sejam cristãs, nem solteiras, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com o outro, né? E, gente, no vídeo anterior eu tava falando sobre um pouquinho das dificuldades de você ser uma mãe solteira cristã e sobre como isso gera um certo preconceito nas pessoas ao redor e mesmo em nós mesmas, né? Que acabamos nos sentindo muitas vezes menores do que as mulheres que são casadas, porque a gente sabe que na cultura cristã o casamento é muito valorizado, né? E hoje eu vou falar de uma outra dificuldade, mas agora não é só para as cristãs, é para as solteiras que também não são cristãs, né? E que também não são mães, que é a carência, a horrível e velha carência. Vamos lá? Gente, ser solteira não é problema nenhum. O problema é que a gente quer ter um relacionamento. Isso não é um problema em si, você desejar, querer ser casada, né, ter um namorado, um marido, não é problema nenhum. O problema é quando a gente se desespera. A carência bate e aí a gente fica correndo atrás daquilo que não deve, né? Quem nunca passou por isso? Eu já passei muitas vezes, gente. Faz 4 anos que eu tô solteiríssima, mas antes disso, olha, eu penei demais. Só que ainda hoje a carência é uma coisa que muitas vezes me incomoda demais. E eu tenho certeza que te incomoda também. Porque a gente ficar sozinha não é fácil, né? Mas hoje eu vim aqui para dar dicas para vocês sobre como tornar esse tempo de solteirice um tempo produtivo, um tempo mais feliz. E você vai perceber que ele é um tempo necessário. Você estar sozinha não precisa ser solidão, pode ser solitude. E você estar sozinha tem um propósito e você vai ver. E a primeira dica é: se você está solteira e principalmente se você é cristã, você precisa seriamente, mulher amiga do meu coração, parar de agir como uma mulher solteira. Como assim? Pare de agir como solteira. Comece a agir como se você já fosse uma mulher casada. O que eu tô querendo dizer com isso? Casados e solteiros têm valores diferentes. E muitas vezes as pessoas solteiras têm aquela mentalidade de que por estar solteira pode viver a vida como quer, né? Não precisa ter princípios, pode se vestir da forma como quiser, pode sair como quiser, não tem que dar satisfação para ninguém, né? Pode tratar os outros como quer e pode flertar, paquerar qualquer outro homem que também esteja solteiro. E isso não é verdade. Gente, não é porque você tá solteira que você pode ficar indo pra balada, pode se vestir com roupas indecentes, pode ficar paquerando, ficando com os outros sem compromisso. Nada disso, minha gente. Isso é o que a maioria das pessoas aí no mundo faz. Mas nós, mulheres que nos valorizamos, que vivemos por princípios, e principalmente aquelas que são cristãs, por favor, gente, nós precisamos tomar posicionamento. E quando eu falo viver como mulheres casadas, eu não tô querendo dizer como... Deixa eu me fazer entender. Quando eu digo viva como uma mulher casada, eu quero dizer desenvolver atributos e princípios de uma mulher casada. Uma mulher casada, ela tem um esposo, ela respeita esse esposo e ela se respeita. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Então ela vai se vestir decentemente, ela vai frequentar lugares decentes, né? Ela não vai querer ser mal falada. Ela vai ser uma boa administradora do seu lar, porque a mulher, gente, ela é a administradora do lar, ela é a rainha do lar, ela que toma conta, ela que organiza,
né? E eu não tô falando aqui que só a mulher tem que fazer serviço de casa, não. Mas eu tô dizendo que a mulher, ela tem essa inclinação maior, né, para gerenciar as coisas. A mulher sabe onde as coisas estão guardadas, é ela que dá o toque feminino, é ela que coloca a disciplina, que coloca a rotina, a organização, porque os homens são meio perdidos para esse tipo de coisa. Então, nós precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, tomar conta da casa, sabe? Gerenciar mesmo, impor disciplina, impor organização. Não é porque você é solteira, e principalmente se você mora com seus pais, que você precisa ser desleixada, desorganizada, que você não vai se envolver com as coisas da sua casa, né? Com os problemas, com as coisas que tem que resolver, que você vai desperdiçar o dinheiro, os recursos, a comida. Não, você precisa já pensar como uma pessoa que tem família. Até porque muitas de nós solteiras temos filhos, né? E nós precisamos saber administrar as coisas que nós temos. Uma mulher casada, ela precisa também saber lidar com o seu marido, para que o casamento seja o céu e não o inferno. Então, vai treinando já para você ser uma mulher que não é uma goteira na cabeça. Uma mulher que é doce, que é compreensiva, sabe? Que sabe falar sabiamente. Desenvolva esses atributos. Porque, gente, lidar com um homem não é fácil. E eu não tô falando mal dos homens. Eu tô falando que para nós mulheres lidar com os homens não é fácil. Assim como para eles lidar conosco não é fácil. Nós somos pessoas, né, da mesma espécie, porém de sexos diferentes, biologias diferentes, mentalidade diferente. Nós somos complementares, mas nós não somos iguais em tudo. Então é óbvio que vai ter dificuldades. E nós precisamos desenvolver esses atributos enquanto estamos solteiras, certo? Então, haja como uma mulher casada. Até porque nós sabemos que o Senhor é o nosso marido e nós precisamos honrá-lo e respeitá-lo com a nossa vida, além de respeitarmos a nós mesmas, né, gente? Por favor, acho que eu já falei o suficiente sobre isso, né? Segunda dica: aprenda a se conhecer. Você só pode amar quem você conhece. E você só pode amar na medida que você se ama. Mas como você vai se amar se você não se conhece? E se você não se conhece e não se ama, como você vai conhecer e amar o outro? Não faz sentido. Gente, se você tem a oportunidade de estar solteira, porque a maioria das pessoas não pensa nisso antes de entrar no relacionamento. Se você tem essa oportunidade de estar solteira nesse momento, por favor, aprenda a se conhecer. Parece que o que eu tô falando aqui é uma coisa muito simples, mas não é. Você sabe quais são os seus hobbies? Você sabe o que você gosta de comer? Qual que é o seu prato favorito? Você conhece os seus ciclos? Você sabe o que fazer naquele dia que você não acorda muito bem? Você sabe o que fazer para você ficar bem? Ou você simplesmente deixa aquilo te dominar? Porque se você deixa, é porque você não se conhece. Você sabe, você conhece seu ciclo menstrual? Você sabe quando ele está chegando? Sabe quais são as atitudes que você deve tomar para se preparar para ele, para que ele não te domine, para que você não fique sendo briguenta com todo mundo, para que você não fique muito irritada? Você sabe que tipo de comida te faz bem? E que tipo de comida te pesa, te deixa mal? Você sabe quantas horas de sono você precisa para se sentir renovada? Você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida? Você conhece os planos do Senhor? Qual é o teu chamado em Cristo? O que te motiva? Quais são as suas paixões? Para que você nasceu? Que carreira que você quer seguir? Ou se você já tem uma carreira, é isso que você quer fazer pro resto da tua vida? Gente, é tanta coisa para conhecer. E muitas coisas nós vamos continuar conhecendo depois do casamento, a nosso próprio respeito. Mas, gente, enquanto nós estamos solteiras, vamos aproveitar para nos conhecer, para nos amar e assim poder até mesmo ensinar ao outro a como lidar conosco. É tão óbvio. E a terceira e última dica, gente, olha só,
Torne-se a pessoa que você deseja encontrar. Gente, esses dias eu tava fazendo uma lista que um amigo meu me falou, que eu devia fazer uma lista de todas as características que eu queria que meu marido tivesse. E eu fui escrevendo. Gente do céu, o homem perfeito, tá? Perfeito. Quando eu fui revisar a minha lista, o Espírito Santo falou assim pra mim: quantas dessas características você tem? E eu fiquei ali pensando e acho que de 20, se eu marquei 2, foi muito. Gente, como eu quero encontrar um príncipe se eu sou uma bruxa? Me fala, tem como? Eu posso até encontrar, mas ele não vai gostar de mim. Ele não vai nem olhar pra mim, porque um príncipe é uma princesa, certo? Dizem que os opostos se atraem, mas isso é uma questão assim momentânea. Agora, aquilo que é, como é que é? A lei da afinidade. Aquilo que eu sou, eu atraio. Se eu sou uma princesa, eu não vou querer um sapo, certo? A não ser que tenha alguma coisa de errado dentro de mim. E aí eu preciso me tratar primeiro antes de ter um relacionamento, né? Porque ninguém fica com sapo. Enfim, não tem como dar certo. Então, gente, se você quer, mulher, se você quer um homem que seja gentil, torne-se uma mulher gentil. Se você quer um homem que seja trabalhador, torne-se uma mulher trabalhadora. Se você quer um homem que esteja com você e cuide dos seus filhos como um pai, torne-se uma mulher capaz de cuidar dos filhos dos outros como uma mãe. Se você quer um homem que seja atencioso, carinhoso, amoroso, que saiba conversar, que seja compreensivo, que saiba ceder em alguns momentos, que tenha propósito, que tenha paixão, torne-se uma mulher assim. Se você deseja um homem que seja interessante, culto, que goste de ler, que goste de aprender, torne-se essa mulher. Torne-se a pessoa que você deseja encontrar. E assim você não vai precisar ficar procurando. Você vai atrair. Porque os iguais se atraem. Esquece esse papo de que os opostos se atraem. Os iguais se atraem, certo? E agora a quarta dica, que é assim, uma dica bônus. Gente, torne esse momento de solteirice o momento mais divertido possível. Aproveite para curtir as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite para curtir quem você é, a liberdade que você tem. Aproveite para fazer planos, né? Como eu falei, para se conhecer. Valorize o que você tem agora. Porque, pensa comigo, se você tá aqui pensando no futuro e não conseguindo curtir esse momento, quando você estiver com seu marido, você vai estar querendo outra coisa e não vai conseguir curtir o momento com ele, entendeu? Você percebe que a gente cria o nosso futuro a partir do nosso presente? Então aproveite esse momento com alegria, aproveite esse momento com diversão, seja mais leve, seja mais engraçada, aproveite para dar mais risada, para tratar melhor as pessoas ao seu redor, para dar às pessoas o melhor de você, para dar a si mesma o melhor de você. Aproveite tudo que você puder aproveitar e você vai ver que quando o casamento chegar, vai ser sem arrependimentos, sem aquela, ai meu Deus, se eu pudesse ser solteira de novo, porque você sabe que você aproveitou tudo e que não tem arrependimentos, que não tem pendências passadas, que você tá limpa para viver uma nova fase. E quando for o tempo certo, isso vai ser natural. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas, com as solteiras, com as casadas, com as que têm filho, com as que não têm, com as que são cristãs de Jesus, com as que não são, não tem problema nenhum. Compartilha, curte, se inscreve no canal, vamos criar uma comunidade para que nós mulheres possamos nos apoiar, certo? Até a próxima!